E as movimentações políticas continuam ocorrendo com foco nas eleições de outubro. Acompanhe os detalhes com o Fernando Martins. Ano eleitoral traz, tradicionalmente, uma série de costuras políticas em busca de aliados e, obviamente, isso se traduz em votos no dia da eleição. Nesse xadrez político, as movimentações, ainda que adiantadas, já ocorrem com forte intensidade. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assumiu que terá uma preferência para a disputa do Senado por São Paulo. Trata-se da ministra Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos. Eu posso adiantar o nome dela aí. Quem é, presidente? A ministra Damares. Vai ser candidata aqui em São Paulo ao Senado, é isso? Possível candidato ao Senado. Não está batido o martelo, não. Até porque a palavra final, né? O convite foi feito. O Tarcísio gostou dessa possibilidade. Conversei com a Damares, ela ainda não se decidiu. Mas para quem estava interessado em ser vice, então já não dá mais tempo, é isso, presidente? Já está escolhido, o senhor não vai dar o nome agora, mas já está fechada a vaga, é isso? Na política, né? Tem um ditado do pessoal do interior, né, sobre aquele a velha política, né? Que o cara dava dentadura, dava isso, dava aquilo, e se dizia no interior, né? Ganha o voto quem paga a última pinga. Não é assim com a gente, mas as portas estão abertas para todos. Eu, logicamente, me sinto muito honrado, pessoas do quilate aí, do Pedro da Caixa e tantos outros, que demonstram, né, não falaram comigo diretamente sobre isso, mas demonstram a vontade de colaborar com o Brasil, integrando uma chapa ou fazendo parte da política brasileira. O próprio Ricardo Salles não vai responder, mas ele, no meu entender, tem tudo para disputar um cargo eletivo em São Paulo, até o Senado, tá, Ricardo? Está aberta a porta aí, né? O vice aí do Tarcísio, está aberta a porta aí, tá certo? Já que você jogou fogo em mim, vou jogar em você agora aí. Tá ok. Graças a Deus, temos bons nomes em todo o Brasil para, se porventura, né, pelo que tudo indica, devo ser candidato, não bati o martelo também ainda, para a gente fazer uma boa chapa e dar esperança de dias melhores para todos o Brasil. Na sequência, o presidente joga um balde de água fria em políticos que desejam ficar ao seu lado e figurar como vice em sua chapa. Ele disse que o nome já foi escolhido, mas preferiu não fazer o anúncio para evitar frisson. Logicamente, ele tem um vice que não é do coração e da razão também, que a gente vai anunciar na hora certa. Anunciando agora, é só complicação, confusão, e aqueles que porventura acham que pode ser ele, né? Graças a Deus temos um leque bastante grande de pessoas interessadas em ser vice, nós não podemos aqui queimar a largada. No espectro da esquerda, Lula também falou sobre eleições. Em entrevista nesta quarta-feira para sites independentes, o petista disse que não terá nenhum problema em se aliar com Geraldo Alckmin. O Alckmin tem que definir para que partido ele vai. Nós vamos ter que saber se o partido que ele vai está disposto a fazer aliança com o PT, porque nem as nossas alianças mais certas estão fechadas. Quem lê a imprensa vê todo dia, sabe, parece que está tudo certo, PT e PSDB, daqui a pouco parece que está tudo, sabe, destruído, sabe, daqui a pouco você vê com o PSOL a mesma coisa, daqui a pouco você vê, sabe, com o PSD do Kassab. Então nós precisamos ter tranquilidade, porque o tempo vai se encarregar e o tempo está chegando. Nós temos que definir a questão das federações, nós temos que definir a questão das alianças políticas. E aí, quando a gente fizer aliança, o partido pode reivindicar vice, pode reivindicar outro cargo. Eu só quero te dizer que, da minha parte, não existe nenhum problema de fazer aliança com o Alckmin e ter o Alckmin de vice. Não tem nenhum problema. Nós vamos construir um programa de interesse da sociedade brasileira. Já Renata Abreu, presidente do Podemos, em entrevista ao jornal Jovem Pan desta quarta-feira, desconversou ao falar de possíveis nomes para dividir eventual chapa com Sérgio Moro. Olha, é natural que essa terceira via esteja conversando sempre. Essas conversas aconteciam até muito antes do Moro filiar ao Podemos. Nós tínhamos um encontro daquele centro democrático em que participava o PSDB, o MDB, o Cidadania, o PV, o DEM, o Podemos. Vários partidos compunham
esse centro democrático que vai retornar agora, justamente para tentar uma convergência. Então, não só com Dória, mas com Luiz Felipe Dávila, Simone Tebet, nós temos que dialogar para estabelecer uma convergência e, se possível, uma aliança em que condições, né? Para comentar os assuntos mais importantes do dia, Ricardo Salles, seja muito bem-vindo. Salles, muitos nomes aí sendo cogitados para as eleições deste ano. E você, sairá candidato? Olha, eu sempre defendi, o Diogo Schelp está aqui, a gente já teve essa conversa várias vezes, desde que nós fundamos o Movimento Endireita Brasil em 2006, portanto há 16 anos atrás, a frase mestra do Movimento Endireita Brasil é: o castigo que os bons sofrem quando se recusam a tomar parte do governo é ser governado pelos maus. Isso é uma frase que norteia todo mundo que gosta de política, que tem vocação e que precisa participar. Porque se as pessoas de bem não participarem da política, a cadeira não fica vazia, alguém ruim vai sentar nela. Agora, a gente está vendo aí a resposta da Renata Abreu, por exemplo, acerca das vagas de vice, com relação a Dória e Moro, o próprio presidente, quando eu fiz a pergunta ontem acerca da possível indicação do Pedro, claro que foi uma pergunta meio em tom de brincadeira, de provocação, porque eu sabia que ele não ia dizer quem vai ser o vice. E está correto o presidente em não dizer quem é o vice. Se ele diz quem é o vice, no momento seguinte, todos os outros que têm pretensão em ser vice passam a colocar a artilharia na direção daquele que foi escolhido. Agora, ele deu informação interessante, que a Damares poderá ser, se aceitar, candidata ao Senado aqui em São Paulo, que é uma decisão interessante por vários aspectos. Uma ministra mulher, tem feito um bom trabalho, sobretudo lá em Marajó, ela fez um programa chamado Abraço Marajó, resolve uma série de disputas aqui, se ia ser Paulo Scaff, se ia ser Janaína, se ia ser não sei mais quem. Acho que esta é uma solução que pode pacificar o tema Senado aqui em São Paulo. Então, acho que foi muito interessante o dia de ontem. E também aqui no Jornal da Manhã com a gente nessa manhã de quinta-feira. Olá, Diogo Schelp. Como viu essas últimas movimentações? Faz parte do jogo, por enquanto, esconder algumas cartas, mas as chapas vão ficando cada vez mais claras para essa eleição? Sim, bom dia, Adriana, Daniel, Salles, bom dia a todos. Pois é, os estrategistas eleitorais costumam dizer que os vices não trazem votos, mas são sim uma vitrine. O que a gente está vendo agora, então, é toda essa movimentação de diferentes partidos, diferentes aí pré-candidatos, para definir seus vices e esperando o melhor momento para anunciá-los, como no caso do presidente Jair Bolsonaro, que diz que já tem um nome. O ex-presidente Lula, ele procura um vice que sirva para suavizar a sua imagem de esquerda radical, né? Há uma ala do partido PT que ainda é mais radical e tenta puxar ele para esse lado, mas Lula tem essa característica do pragmatismo, lembrando que ele, por exemplo, teve José Alencar como vice do PL, né, quando foi presidente, que serviu justamente para dar essa imagem que poderia, por exemplo, agradar o setor empresarial. No caso do presidente Jair Bolsonaro, o que ele busca é um vice que não lhe dê problemas. A gente sabe que, por exemplo, ele não tem uma relação muito boa com o vice Hamilton Mourão, que ele escolheu depois de muitas dificuldades em 2018. Ele também, em 2018, teve que considerar ali vários nomes, alguns foram cogitados, inclusive de Janaína Pascoal, mas ele não gostava muito, e ficou claro isso, de um vice que tivesse muito protagonismo, né? Então, ele provavelmente, a minha aposta, não sei qual é o nome, talvez o Salles saiba, mas provavelmente ele vai procurar um nome mais discreto, né? Alguém que não fique fazendo sombra a ele. Vamos aguardar, né? E daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã a gente fala mais sobre a entrevista que o presidente Bolsonaro deu à Jovem Pan. Ele falou sobre sua relação com o Centrão, por exemplo, sobre vacinação infantil também e muito mais.